TVM, TVM, pra você que a gente faz. TV Momento é feita pra você que sabe o que quer. É diversão, informação pra você em qualquer lugar. Informativo, variedade, a melhor cobertura local. TV Momento é feita pra você. TV. Através da rede tvm.com.br, o programa Quarta Dimensão está disponível para o mundo. 9 de setembro de 2016, 17 horas. Salomão define resultados surpreendentes. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Tudo depende do tempo e do acaso. A própria calamidade surge de repente, quando ninguém espera. Eclesiastes 9, versículos 11 e 12. Ninguém se considera livre do chicote do açoite, pois no mundo em que vivemos, Deus usa os problemas para nos corrigir. Ele corrige nossas falhas através de sofrimento, se preciso for. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença do amigo Luiz Carlos Zube, que por sua vez recebe mão forte do Fernando e do Luiz Fernando. Com eles na técnica, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje: vulcões, maldições e bênçãos. No dia 20 de fevereiro de 1943, Dionísio Pulido e seus familiares encontravam-se ocupados com a roça de milho. Tranquilos, eles cultivavam o pedaço de chão herdado dos antepassados. Sombra alguma obscurecia o céu daquela gente simples, absorvida no trabalho de multiplicar grãos e sobreviver da colheita. A pequena fazenda era o mundo em que a misericórdia de Deus lhes permitira desfrutar desde muitas e muitas gerações. Foi neste ponto que a reviravolta ocorreu. Algo insólito surgiu para perturbar a rotina surpreendentemente por debaixo dos seus pés. Do coração da terra surgiu o inesperado golpe. Pequeno buraco que estivera ali desde sempre se alargara, transformando-se numa garganta sinistra. Desde quando Dionísio Pulido aprendera a caminhar, ainda criança, ele fora advertido de que não se aproximasse daquele buraco,
daquele cantinho perigoso, a misteriosa abertura estivera sempre ali, sem jamais ter causado problemas. Os habitantes do lugarejo já estavam acostumados com ela. Naquele dia fatídico, todavia, depois de tantos anos, a coisa evoluíra. A fenda se alargara de maneira inusitada e por ela escapavam o que os colonos denominaram de labaredas do inferno. Qual teria sido a razão de que se modificasse abruptamente a tranquilidade do remanso hospitaleiro? Insegurança atormentou os colonos pela incapacidade de dimensionar toda a extensão do prejuízo. A interrogação assustadora permanecia sem resposta. Horas depois, o chão começou a tremer e nuvem de fumaça escapou daquela fenda, aumentando a expectativa. Por volta das 5 horas da tarde, aldeões de mais longe enxergavam, apreensivos, cerração se erguendo para os lados do milharal do Dionísio. No dia seguinte, pela manhã, acumulavam-se pedras queimantes, pedras incandescentes, em torno do buraco, alcançando uma altura de 9 metros. Toda a narração que acabamos de fazer, caríssimos, se refere ao surgimento do vulcão Paricutim, que surgiu nas imediações da cidade do México, na década de 40 do século passado. A família Pulido foi surpreendida pela força devastadora que engoliu suas instalações e recursos. Para a gente simples, que viveu o desastre, pisando a terra sempre considerada confiável, o fenômeno não poderia deixar de gerar pânico. Não passara pela cabeça de alguém a ocorrência de fragilidade na aparente solidez daquela gleba de terra. O terreno fértil, utilizado para a sobrevivência também dos bichos do mato, sempre fora recanto de sossego, de segurança e de tranquilidade. Quem poderia alimentar a ideia de que no coração daquele espaço acolhedor se escondesse tão perigosa armadilha? Ninguém. Ninguém poderia dizer que depois, no dia seguinte, haveria tamanha convulsão na natureza. Diante da paisagem bucólica, enfeitada de árvores e flores, seria quase leviandade acreditar em tragédia. No entanto, apesar de considerada improvável, a povoação sofreu o peso da enorme calamidade. Sem aviso prévio, em surdina, a tragédia aconteceu. Os vulcões permanecem tempo enorme dormindo sono plácido sem consequências. De repente, eles se tornam ativos de hora para outra. Prejuízos e contratempos à parte, os estudiosos revelam que os vulcões desempenham um papel importante para o equilíbrio da natureza. O Crispim dos Anjos, meus amigos, não desperdiça o gancho proporcionado pelas minhas palavras. Ele interfere com procuração assinada por alguém para me contradizer.
Não adianta tentar camuflar os prejuízos causados pelos vulcões, Getúlio. Eles são evidentes. Evidentes demais para que você os camufle. Eles contrariam sua repetida pregação de que o diabo não existe. Eu tenho certeza de que os vulcões são preparados no inferno, seguindo direta supervisão do demônio. É o que diz o Crispim. O maligno é o gatilho desta força destruidora. Ele enfatiza. Eu me obrigo a repetir pregações anteriores. Como defensor entusiasmado da Bíblia, caríssimo Crispim, sua afirmação me surpreende e me decepciona. Escute o que afirma o profeta Isaías, transmitindo palavras de Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Realizo a paz e produzo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículos 6 e 7. Se o Criador dos céus e da terra se diz autor das trevas e do mal, porque ele é o único Deus, como você, Getúlio, pode estar inventando outro Deus para vulcões? Veja que o texto é bastante explícito. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Se no universo inteirinho surgisse entidade capaz de criar simples verme, bem pequenininho, este alguém disputaria com Deus o status divino. Ele seria um segundo Deus. O Deus do inferno, é claro. Ninguém se iluda com a balela que atribui os chamados males a Satanás, quando a Bíblia diz que Deus é autor de tudo, também de dissabores. Do fogo e das lavas incandescentes dos vulcões, estendemos o raciocínio ao interior imprevisível dos humanos. Existe caldeirão incandescente de ressentimentos, semelhante a vulcões, produzindo resultados igualmente amargos. Vulcões prejudicam? É claro que sim. Concordamos que vulcões representam transtornos insuportáveis. Continuaremos nesta mesma interpretação, meus amigos, no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequenina interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zube, o nosso site já está na telinha, para que os telespectadores conheçam nossas ideias por escrito. Por sinal, esta semana temos novidade. Meu neto Ricardo colocou no site a palestra que proferi na semana passada. Urgência pode ser atraso. Está lá por escrito para vocês apreciarem. É ótima oportunidade para que todos analisem o nosso jeito de escrever. E ninguém esqueça o YouTube, onde 64 palestras estão disponíveis, 24 horas por dia. Você escolhe o assunto e, de repente, aquele manancial de coisas maravilhosas do mundo espiritual estarão jorrando diante de vocês. Por escrito ou pela interpretação ao vivo, vocês escolhem a maneira preferida de avaliar esses nossos trabalhos. E agora a continuação do tema:
vulcões, maldições e bênçãos. Ninguém esqueça quão prejudiciais são as maldições concebidas pelas mentes vingativas, alimentadas pelo ódio. Coração rancoroso, meus amigos, é semelhante a vulcão. Ele prejudica igualmente. E todos estão cientes que foi o Senhor quem criou também o portador de coração enfermo. Deus criou os vulcões e Deus criou também o homem perverso. Porque ele é perverso porque é ignorante. Ninguém duvide que Deus é autor de todas as coisas, todas as vertentes boas ou más que escorrem pelo universo. O pêndulo da vontade divina poderá edificar e destruir, agir para o bem-estar ou para o mal-estar de suas criaturas. Se eu mereço o mal-estar, Deus me concede o mal-estar, mas é sempre Ele que faz. Não é um chifrudo qualquer que vem aí e coloca no meu caminho este percalço. Não, não. É Deus. Será sempre o nosso Deus o autor de todas as vertentes. O ser criado só convive com a maldade enquanto ignorante, porque a maldade, assim como a ignorância, é passageira. Ela não vai ficar para sempre, nenhuma nem outra. Será sempre o nosso Deus o autor. O ser criado, meus amigos, pode ser chamado pelos apelidos que os malignos são chamados. Vejam só. O Evangelho registra que Jesus chamou Pedro de Satanás. Pedro era um ser humano. Jesus chamou de Satanás. Portanto, o ser humano pode representar um Satanás em certas circunstâncias. E Judas foi chamado de diabo também por Jesus, marcando ligação entre humanos e malignos. Nossas ações ou palavras determinam o lado em que nós nos encontramos. A Bíblia nos conta que Balaque, rei de Moabe, se apavorou quando os judeus acamparam dentro das suas fronteiras. Por infelicidade, aquele rei estava na rota dos judeus em fuga do Egito. O desabafo de Balaque é discurso de alguém aflito com a presença de estranhos em seu território. Esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, diz ele em Números 22, versículo 4. Vejam que desabafo. De imediato, ele convocou Balaão, filho de Beor. Eis que um povo saiu do Egito e está morando aqui na minha frente. Eu rogo que venhas para lançar maldição contra este povo. Sei que aquele que abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares, este será maldito. Números 22, versículo 6. Percebam que a Bíblia define esta força de vulcões escondida dentro do ser humano. A capacidade de abençoar e também a capacidade de amaldiçoar. O rei não foi atrás de aliados guerreiros, não foi atrás daqueles outros colegas reis que possuíam exércitos, não, não. Como se explica a convocação de uma única pessoa? Balaão, filho de Beor. Balaão não era guerreiro e não carregava armas.
Qual a explicação para que Moabe colocasse a segurança nas mãos de homem sozinho e desarmado? Vejam que Balaque confiava na intervenção do estrangeiro. Confiava que ele resolveria a situação, amaldiçoando os judeus. O rei confiava que a maldição enfraqueceria os inimigos e eles seriam facilmente dominados. É a Bíblia falando. Aquele que abençoares será abençoado, e quem amaldiçoares será maldito. Palavras de Balaque em Números 32, versículo 6. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo bendito. Números 22, versículo 12. Palavras de Jeová. Eu saliento a existência de força reconhecida na Bíblia, capaz de causar danos coletivos. Analisem e me respondam. Terei sido razoável colocando a periculosidade de Vulcão como ponto de referência para esta força deletéria, oriunda de pensamento maldoso? Vocês acham que eu estou sendo coerente? Aquele rei, no mínimo, confiava na proteção de profetas sem armas, contra milhares de soldados. Vocês terão que concordar de que se trata de algo fora de parâmetros lógicos. O certo será caminharmos cautelosos neste estranho terreno, estupefatos, é verdade, como Moisés diante da sarça em chamas, que o deixou totalmente confuso. A sarça queimava e não se consumia. Não existem dúvidas que nós nos encontramos diante de forças que ainda se encontram fora da nossa compreensão. Ao largo da Islândia, em 1963, lavas de um vulcão formaram uma ilha no meio do oceano. E esta ilha se chama Surtsey, mostrando a irresistível força da natureza, a irresistível força dos vulcões. Usei esta imagem para dar ideia da potência mental, o quanto a potência mental pode realizar prodígios. Em nenhum momento, todavia, deveremos esquecer o enfoque principal. Deus, Jeová, preocupado com os passos rebeldes. A perspectiva da maldição que seria lançada contra os judeus obrigou o próprio Jeová a descer do seu trono. Não amaldiçoarás o povo, foi ordem de Jeová ao profeta Balaão, cortando seu projeto de angariar lucro do carisma que lhe fora emprestado. Balaão já estava pronto para cobrar uma propina ali, para poder amaldiçoar os judeus, mas Jeová veio e cessou o propósito de Balaão. A Bíblia confirma que Balaão estava desarmado. A Bíblia confirma, neste texto que eu vou interpretar para vocês. Então o Senhor Deus fez falar a jumenta. A jumenta falou para Balaão: que te fiz eu para me espancares já por 3 vezes? Foi a pergunta da jumenta em Números 22, versículo 28. E Balaão respondeu à jumenta: porque zombaste de mim, eu te espanquei. Se eu tivesse armado, te mataria. Números 22, versículo 29. Se ele tivesse com a espada embainhada do lado, ele teria matado a jumenta. O profeta Balaão realmente não portava espada. Era um homem desarmado. Apesar de inerme, porém,
ele fora requisitado por um rei para desarticular o exército inimigo. Define-se, portanto, a malignidade que a Bíblia atribui à maldição. Até o próprio Jeová ficou perturbado. Nossos desejos ganham vida ligados à usina da força interior. Aqui dentro, a nossa força interior produz coisas como os vulcões produzem também alguns danos. Algo ficou patente. O vulcão interior existe e produz igualmente chamas incandescentes. Somos livres para escolher. Maldizer será sempre horrorosa escolha, porém, é caminho duplamente perverso. O feitiço despencará no cocuruto do feiticeiro. POC! O que estamos tentando explicar simplesmente é que a força divina existe e que se encontra ao alcance das criaturas humanas. Paracelso chamava esta faculdade mágica de turbilhão, e através dela o mais forte poderá influenciar o menos forte. E neste menos forte, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Aquilo que a nossa voz derrama pelos ares tem que ser avaliado, medido e pesado, antes que atinja alguém que o receba e o coloque em prática. Porque nós vamos ser responsáveis. Jesus foi claro quando advertiu. Digo-vos que toda a palavra ociosa que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo final. Mateus 12, versículo 36. Palavras despertam energias em nossa volta e podem ser portadoras de bênçãos ou de maldições. Cuidado. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: vulcões, maldições e bênçãos. O mais fraco é arrastado no turbilhão definido por Paracelso. Como polvo, o agressor o paralisa e a vítima fica sujeita ao seu domínio. Isto poderá causar doenças graves e até morte, se a vítima não encontrar meios de reassumir suas faculdades. Quando eu era criança, eu me lembro, esses problemas espirituais eram comentados pelos mais velhos, em surdina, para que as crianças não ouvissem. Mas eu estava sempre atento. Alguns dos meus parentes negavam a possibilidade de obsessões causadas por falecidos vingativos. Pessoas que partiam para o outro lado sem resolver aqueles problemas prementes de relacionamento. Outros negavam a própria consciência do desencarne. A pessoa morria e desaparecia do mapa. Outros diziam, são asneiras e fantasias de ignorantes. Enfim, cada um tem a sua ideia, cada um defende o seu ponto de vista. A linguagem da Bíblia, porém, não deixa dúvidas.
conforme nós já provamos pela experiência do rei de Moabe. Existe uma força invisível, ninguém vê, mas esta força existe. E é uma força esplêndida, uma força enorme. As Escrituras admitem que a palavra ligada ao poder da mente tem capacidade para gerar bênção ou maldição, como no caso de Balaão. Paulo, o apóstolo Paulo, depois de tomar conhecimento de uma horrível transgressão cometida por membro da igreja de Corinto, ordenou que o autor de tal infâmia seja entregue a espírito maligno para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículos 3 e 5. Paulo entregou o gajo para que o obsessor produzisse estragos em seu corpo e pelo sofrimento daquela doença ele aprendesse a usar a liberdade. Entregou o dito cujo para Exu. E fosse o que fosse, ele teria que rebolar das mãos do obsessor implacável. O sujeito produzira o apertado nó, então ele mesmo que o desatasse, na opinião de Paulo. Vejam só, Paulo entregando alguém para que os espíritos o transformassem através da doença, do sofrimento e da dor. Deus permanece observando de longe alguns casos, deixando que o bom senso prevaleça. Ele entrega para nós, eles são brancos que se entendam, como diz o povo. Nos tempos de Davi, meus amigos, já vamos provar isso que nós acabamos de dizer. Nos tempos de Davi, o povo sofreu fome durante 3 longos anos. Sofreu fome, porque não adiantava plantar mais, porque estava aquela seca inclemente, não permitia plantações. Está lá em 2 Samuel 21, versículo 1. Nos tempos de Davi, o povo sofreu fome durante 3 anos. O rei Saul havia perseguido e assassinado gabaonitas, e aquele povo, em represália, amaldiçoara os judeus. A Bíblia ressalta que este fora o motivo da fome prolongada. E Jeová não moveu palha. Jeová ficou assistindo aquele furacão enorme de sofrimento sem participar. Que se entendessem os autores do mal feito. Sentindo-se desamparado de costumeira intervenção favorável de Jeová, o rei Davi não teve escolha. Resolveu negociar com o inimigo cruel. Qual resgate desejais para abençoar a herança do Senhor? Foi a pergunta de Davi aos gabaonitas. E eles não tardaram a responder. Queremos 7 homens que serão enforcados em Gibeá de Saul. 2 Samuel 21, versículo 6. E Davi foi obrigado a se humilhar e lhes entregar o resgate exigido. Depois de consumado o enforcamento, o céu escureceu e as chuvas desceram sobre a terra. A força semelhante a vulcões havia fechado a torneira das chuvas. 3 anos de seca e fome castigaram os judeus por uma maldição. Jeová permaneceu indiferente. Somente a morte dos 7 homens conseguiu desfazer aquela maldição. Está na Bíblia.
Existem aspectos do livre-arbítrio, meus amigos, que são propriedades exclusivas, onde o individualismo domina. Parecem picadeiros de circo, onde contorcionistas e palhaços improvisam números com absoluta autonomia. Até o proprietário do circo, dentro do horário, não tem voz, no círculo fechado dos intérpretes. Sem acólitos, o elenco transmite o recado dentro das 4 linhas. Todos respondem individualmente pela diversão dos assistentes. De nada valerão recomendações acauteladoras. De balde as súplicas e procissões para que desçam chuvas. Negociar acordo que ponha fim ao contencioso é solução única. Neste caso, o rei Davi foi menino ajuizado. De imediato ele fez acordo com os Gabaonitas. Valeu abandonar o pedestal de soberba do rei para que o feitiço se desfizesse e as chuvas voltassem. O rei Davi percebeu que não havia outro caminho e se rendeu. A força enorme que escapou como vulcão do interior do feiticeiro Gabaonita fechou as nuvens do céu durante 3 longos anos. Se este fato não for aceito como algo fantástico, meus amigos, eu peço desculpas. Nessa altura do campeonato, muitos estarão se torcendo de curiosidade para descobrir onde se encontra a raiz da maldição e da bênção. Esta coisa poderosa eu não conhecia, dizem outros, dominados por enorme desconfiança. Como pode? Meu amigo, acaso você já perdeu alguns minutos para observar os milagres que acontecem diante do seu nariz? Além dos sentidos que nos permitem cheirar, ouvir, falar e ver e apreciar sabores, poder mágico lateja em nossas almas. É uma continuidade dos 5 sentidos. Esta força é desigual em cada pessoa, porque todas as pessoas são desiguais. Personalidades e carismas convivem neste nosso universo fantástico. Ninguém nasceu desprovido do selo de origem, marcado pelo sinete do Pai das alturas. Exatamente esta origem divina nossa é que nos tornou sensitivos, médiuns. Desta raiz nasce a bênção e também a maldição. A vertente é idêntica, porque o poder é único. Mesmo desiguais, estamos todos enraizados em solo comum e podemos interagir livremente com criatividade. Alguns médicos interioranos personificaram anedotas, pelo costume de cheirar o ar antes de dar a receita. E esses médicos riram por último dos seus algozes, quando demonstraram que enfermidades se revelavam também pelos odores. O cheiro mostra onde é e qual é a doença. O próprio hálito se modifica pelas emoções. Odores despertam expectativas e aguçam desejos. Água vem à boca. Bastará coarmos um cafezinho fresco e todos se aproximarão sorridentes. E neste sorriso, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão.
E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal da sexta-feira, às 17 horas. Já se tornou costume nas tardes de sexta o estudo de assunto do Evangelho, sem algemas. Na próxima semana, dia 16 de setembro de 2016, o assunto será lição faltante, aprendiz vacilante. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema em estudo: vulcões, maldições e bênçãos. O Dr. José Azevedo Antunes, médico, estava viajando com a esposa pelo interior do estado de São Paulo. A esposa dele apontou moça estranha num restaurante. Eu tenho certeza que conheço aquela moça, disse Elvira para o marido. E a curiosidade dela venceu. Elvira foi ao encontro da estranha. Estranha no modo de dizer. Bastou dita moça dizer algo e a ficha caiu. Você não é a telefonista que anota recados para o Dr. Miller? Sim, sou eu, respondeu a moça. Mas o marido de Elvira não ficou convencido. Como pode? Ele disse. Eu não entendi. Para você, ela deveria continuar sendo estranha. Como você poderá tê-la identificado sem ouvir a sua voz, que você costuma ouvir ao telefone? Elvira, porém, matou a charada com tirada de mestra. Pois eu lhe digo, doutor Antunes, meu marido, que aquela moça se parece com a voz que eu escutava ao telefone. Quando enxerguei a moça, tive certeza. A pessoa dela era parecida com a voz. Vê se vocês entendem. Eu não entendi, mas o fato é que ela entendeu. De tal forma ela entendeu que era aquela moça que atendia o telefone no consultório do Dr. Miller. Elvira, meus amigos, era bola de cristal ambulante. Por quê? Porque dentro do cérebro das pessoas, dentro dessa organização maravilhosa que Deus criou, existem mistérios que ninguém duvide. Como a voz do povo nos tem revelado, de médico e de louco, cada criatura tem um pouco. Embora não sejamos médicos, nós também damos as nossas opiniões, às vezes disparatadas. A força que comparamos aos vulcões se encontra no contexto. Certos médicos adquirem tamanhos reflexos que lhes basta olhar o enfermo para diagnosticar a síndrome. Tais médicos intuitivos, através de sinais pouco evidentes, percebem o mapa completo da enfermidade, num simples olhar. Em novembro de 1967, o jornal Sunday Times de Londres pediu a Julius Grant que avaliasse a autenticidade de um diário íntimo de Mussolini que fora encontrado. Peritos haviam reconhecido a caligrafia de Mussolini no texto. Vittorio, filho de Mussolini, certificou que o documento era autêntico, fora mesmo escrito pelo seu pai. Julius Grant, desprezando evidências, discordou de todos eles. Dentro do seu subconsciente,
existia uma mensagem. A mensagem dizia que ele examinasse o papel onde Mussolini escrevera aquelas reflexões diárias durante o ano de 1925. O exame químico revelou que o papel fora fabricado com polpa de palha, e a indústria de polpa de palha só funcionara na Itália depois de 1936. Não fosse essa interferência do inconsciente de Gren, e falsos conceitos teriam sido atribuídos ao líder do fascismo. Coisas que ele não disse iriam ficar como sendo ditas por ele. Algo sem voz e sem corpo, como eu disse há pouco, restabeleceu a verdade. Esta força mágica, idêntica aos vulcões nos seus efeitos, é eterno componente destes inexplicáveis fenômenos. Muitos espíritos reencarnam com todos estes apetrechos disponíveis. Outros os adquirem no decorrer da vida. Em semente, todavia, todos são portadores e com variadas intensidades poderão manifestá-los. A capacidade de acionar a força que comparamos aos vulcões, no mesmo sentido, independe até mesmo do grau de instrução. Este misterioso veículo está sempre disponível nas pessoas que se aprimoram no cultivo do recolhimento espiritual e na meditação. Estes alcançam autonomia para acioná-lo quando necessário. Quando diante de problema difícil, o subconsciente acionado trará o elemento de que necessitamos. Se a solução não chegar de imediato, a próxima noite de sono poderá ser o momento escolhido pelos mentores. Esta faculdade anímica muitas vezes prefere momentos de repouso para entregar seu recado. O grande doutor Freud Allures disse o seguinte: para definir decisão secundária, eu considero todos os prós e contras e enveredo pelo melhor caminho. Nas questões vitais, porém, nunca deixo de consultar o meu subconsciente. Vejam vocês, meus caros, o grande Freud. A vida se torna mais interessante para as pessoas de natureza intuitiva, porque elas estão distanciadas da mesmice do cotidiano. O dia a dia desses bem-aventurados videntes é autêntica celebração. Essas pessoas vivem revelações surpreendentes cada vez que se abrem as cortinas do Pai das alturas. O mundo de Deus, meus amigos, é este lado esotérico, cuja descoberta representa a apoteose e cujo exercício é uma autêntica festa. Os que firmam os pés nesses recantos sagrados ordenam aos montes: transporta-te de onde estás, e os rochedos se movem obedientes. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É como viajar para novas terras. Experiências fantásticas ocorrerão quando adquirirmos consciência plena da nossa comunhão com Deus. O reino de Deus está dentro de vós, na expressão didática do Evangelho. Não sou eu que estou transmitindo uma coisa que não existe. É o próprio Evangelho quem diz. Disciplina de vida, meus amigos, completará o milagre. Esta conquista, todavia, exigirá algo de nossa parte. Precisamos desenvolver coragem de retirar a tampa das nossas seculares inibições e da nossa timidez. Abrir a mente por inteiro para que ela perceba e absorva as luzes que se acendem.
Grandes lições precisam ser festejadas na doce intimidade das nossas almas, para que o júbilo reforce a nossa gratidão diante do trono do Altíssimo. Este é o clímax, a descoberta maior, a consciência plena da presença do Pai. O subconsciente é aquele outro lado onde palpitam reservas de clarividência. É neste ermo que se esconde o poder, semelhante a vulcões, aguardando ser surpreendido. Por que continuaremos ignorando, meus caros? Não dizem as Escrituras que nós somos templos do Espírito Santo? Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, como já dissemos, meus amigos, 16 de setembro de 2016, estaremos discorrendo sobre o tema lição faltante, aprendiz vacilante. E neste vacilante, nós colocamos um ponto final no nosso programa, agradecendo a todos vocês e pedindo a Deus bênçãos e graças sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas. Que tudo de bom seja concedido a todos, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.